Olá, meus lindezes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco de pecar aleatório, da famosa frase "tá validando, esse é meu último" e por aí vai. Mas bora lá para esse vídeo, porque o assunto hoje é polêmico. Eu até mudei o cenário hoje, tô até aqui, ó. Tô fora lá do meu ambiente lá de live, só para falar desse assunto, para de repente não criar um clima aí muito pesado, ele ficar um pouco mais descontraído. Bora lá pro vídeo. Eu inicio esse vídeo falando que pecar aleatório, ele é uma batalha, na verdade, e ele é um jogo, e um jogo a gente não define ganhador no começo, ou define. Vamos parar para pensar aí, por exemplo, uma partida de futebol. A gente define no início da partida o ganhador, sim ou não? Eu acho que não, né? Eu acho que somente no final a gente vai deixando acontecer e somente no final a gente vê quem vai ganhar ou não. Então, da mesma maneira, é a forma que eu penso em relação, não só eu, como outras pessoas também pensam, em relação ao pecado aleatório. E eu vou te trazer aqui uma visão, um ângulo diferente que talvez você não tenha enxergado nesse jogo, né? Que se chama pecado aleatório, que talvez hoje você consiga enxergar ou talvez você continue pensando da mesma maneira que você pensa hoje. Para iniciar, eu quero lembrar a vocês que tem como validar 14 aleatório usando estratégia e sem gastar muito, economizando aí as moedas aí quando você investe em você mesmo. Vamos lá. Eu vou te dar indícios de que as pessoas estão validando ou de repente não estão validando. Você pode fazer primeiramente uma leitura corporal do seu oponente. Você não precisa nem fazer a famosa pergunta para ele. Só em você fazer a leitura corporal dele, ele já vai te dar indícios de que tá ou não validando. 80% de chance de acerto quando você faz leitura corporal do seu oponente. As pessoas têm algumas delas que geralmente ficam bem assim, né? Como que eu posso falar? Ansiosas para validar ou para não validar. Outra situação também é a questão da dinâmica da live da pessoa. Se tem alguém no tap, se tem alguém afortunando, se a rolagem está movimentada, há a possibilidade de validar também ou não. Aí sem reforço, sem fazer aquela pergunta lá, o tá validando? Eu irei falar muito ao longo desse vídeo dessa pergunta, só para vocês não esquecer, e depois eu venho falar um pouco dessa pergunta com vocês. Vamos combinar assim, ok? Aí você pode se perguntar, tá, você falou aí, mas não falou como que eu vou validar. Você vai fazer exatamente. Tá, você falou aí, mas não falou exatamente como eu vou validar os meus PK. Exatamente dessa maneira que eu tô te falando. Você vai fazer leitura do seu oponente. Aprenda a fazer a leitura do seu oponente, que as coisas vai ficar mais fácil para você quando você for validar o seu PK aleatório. Mas antes de tudo, antes de você fazer tudo isso, eu gostaria de te dar um conselho para você fazer aí, fazer um teste primeiro e depois você pensa aí nesse lado aí dessa dica que eu tô te dando aí de fazer leitura do seu oponente. A partir de hoje, quando você for fazer o PK aleatório, independente se você estiver validando ou não, um período, né, que você estiver fazendo, você vai falar que você não está validando para todas as pessoas que te perguntar e observe a reação delas. No outro dia, independente de você estar validando ou não, você vai falar que está validando em todos aleatório. Todos, para as pessoas que todas que te perguntar. No terceiro dia, você vai falar que não sabe se vai validar para todas as pessoas que te perguntar. Todas elas, e veja o comportamento nesses 3 dias e tire as suas conclusões baseada nisso aqui que eu vou te falar. Algumas pessoas, elas querem no início saber se a gente está validando ou não. Por isso a famosa pergunta está validando. Só que assim, essa pergunta ela é muito polêmica mesmo.
Tem pessoas que são a favor dela e tem pessoas que não. Eu sou do time que eu não sou a favor dessa pergunta. Eu não faço essa pergunta e eu não interesso saber se o meu oponente está validando ou não. Porque se eu tiver de validar, eu vou validar, vai acontecer isso no natural. Então, eu não tenho pretensão nenhuma com essa pergunta. Essa pergunta, ela se tornou muito chata ao longo de muitos meses. Para você que entra no app somente para fazer a sua hora de live e validar alguns PK aleatórios, essa pergunta ela é tranquila, porque você está num período muito curto dentro do aplicativo. Mas para mim e para outras hosts, outras streamers de live, que faz horas e horas de live, essa pergunta ela chega a ser muito cansativa mesmo. Você imagina só, você fazer 80 PK, 100 PK, que é o permitido pelo aplicativo dentro do período da tarefa, e 70% das pessoas perguntar se está validando ou se está fazendo horinha. Outra pergunta muito polêmica que eu também vou falar a respeito disso. Eu já vou começar já com essa, tá fazendo horinha. O que eu penso quando alguém fala que tá fazendo horinha ou que me pergunta se eu tô fazendo horinha? Eu não entro no aplicativo, não abro a minha live para fazer horinha. Isso não quer dizer que eu seja melhor que ninguém. E quem também entra para não fazer horinha. Quando eu quero fazer horinha, eu fecho a minha live e eu vou dormir e eu faço a minha horinha sossegada sem ninguém me incomodar. Porque quando eu entro no aplicativo e abro a minha live, eu estou lá trabalhando, eu não estou para fazer horinha. Eu sei que tem muitos de vocês que têm essa ideia de horinha na cabeça, porque a agência tem lá, né, os rankings de hora e você quer alcançar, então você faz só essa hora e você está querendo dizer isso. Só que quando você fala que você está só fazendo horinha, de repente tem alguém em sua live, ou nessa hora passa alguém em sua live que iria te presentear e deixa de te presentear porque você falou que você só tá fazendo horinha. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que as pessoas que presenteiam, elas não têm tempo a perder? Parou para pensar que as pessoas que presenteiam podem interpretar dessa maneira quando você fala que você tá fazendo horinha? Você fala que você só tá ali passando um tempo, que você não tá ali para trabalhar? Que você não precisa do presente? Da mesma maneira é quando você pergunta se está validando e eu te falo que eu não estou validando. Eu estou falando para o meu público que eu não preciso dos presentes. É isso a resposta não está validando que eu entrego para o meu público. Você pode até falar assim, mas não tem ninguém na minha live, o meu patrocinador sou eu mesma, as pessoas que entram não me presenteiam. De repente, uma delas, você já parou para pensar que algum dia entrou alguém e estava disposto a te presentear e não te presenteou por conta de você falar para o seu oponente que você não está validando? Você acha mesmo que você é empático quando você fala que você não está validando? Você acha que isso é empatia? Em um aplicativo de investimento, você acha que isso é empatia? Você falar para o seu oponente que você não está validando? Que o que move ele são moedas? Em outros vídeos aqui meu, eu já falei a respeito disso. E eu trago aqui novamente para reforçar isso para vocês, ou até para quem não assistiu os outros vídeos saber disso aí. Você acha mesmo que você é empático quando você fala isso? Não joguem porque eu deixei o meu oponente validar. Às vezes aquela pessoa que ia jogar aquele presente para você, que ia valer bem mais do que você validar os 14 PK aleatório lá na tarefinha, que você ia ganhar apenas 12k. Você já imaginou você ganhar bem mais que isso em apenas um PK? Você acha que não valeu já todo o seu esforço? Mas você abriu a sua boca para falar para o seu oponente que você não está validando. É como se você falasse, eu não preciso do presente, eu estou aqui à toa, eu não estou aqui trabalhando, só estou passando tempo e não preciso das moedas do aplicativo, apenas para passar o tempo e diversão. Que eu tenho certeza que não é a realidade da maioria que faz essa pergunta tá validando. Eu quero falar para você que faz essa pergunta, tá validando, que muitas streamers, host
de níveis altos saiu do aplicativo com um presenteador alto justamente por conta dessa pergunta. Você já percebeu que tem umas delas que fecha o microfone e nem interage com vocês quando vocês fazem essa pergunta? Por que será que elas fazem isso? Porque elas são metidas, arrogantes? Ou porque elas estão ali trabalhando e buscando cada vez mais, né, ganhar os frutos desse trabalho? Pense nisso. Pense de uma forma diferente, veja por outro ângulo. Te convido a acompanhar uma pessoa que pergunta sempre para as pessoas em PK aleatório se está validando. Acompanhe ela por um período aí de tempo. Eu te garanto 100% que essa pessoa ela não vai permanecer no aplicativo por muito tempo. Eu conheço muitas pessoas que saíram do aplicativo e que faziam essa dinâmica, desanimaram do aplicativo. Por que será? Porque o aplicativo não é bom? Ou porque a visão que elas tinham em relação ao aplicativo não era legal? Essa história de estar validando não é bacana. Pense nisso, comecem a pensar dessa forma. Às vezes também em PK aleatório a gente pega pessoas que não tá afim também de conversar, interagir com a gente. Quero ressaltar a vocês que em uma batalha, em um PK aleatório, o foco principal não é o seu oponente, não é você dar atenção para ele, e sim o seu público. Ali a consequência de você pegar alguém e interagir, conversar com a pessoa que você está batalhando é um bônus, mas o foco principal é a sua galera que está na sua live. Então não leve pro coraçãozinho não, se você de repente pegar alguém aí e ela não interagir com você. Isso é uma das opções. Ah, mas ela não está interagindo com ninguém. Ela pode estar em um momento, passando por um momento difícil e não está afim de interagir naquele momento. Quem sabe em um outro ela vai interagir melhor com você. Eu mesma já teve vez de eu fazer live rouca, sem voz, e fazer todos os meus PK aleatório. E as pessoas queriam que eu respondesse a qualquer custo. Eu rouca, como é que uma pessoa rouca responde? E quantas não me fizeram essa pergunta, tá validando e queriam uma resposta, gente? Poxa, fala sério. E hoje em dia essas pessoas nem estão mais no aplicativo. Olha que coisa, hein? E eu tô lá, firme e forte. Então, reflita um pouco tudo que eu falei aqui sobre PK aleatório. É legal, é bacana você fazer o PK aleatório. É importante validar lá na tarefa? É, mas não é algo que seja obrigatório. Então, torne isso um pouco mais leve. Às vezes o estresse de 14 PK aleatório não é tão vantagem assim como você fazer horas aí de live e levar isso com mais leveza. Lembre-se que é um jogo, que vença o melhor nunca, que vença quem tem mais moedas, sempre. Lembre-se disso. Não faça de um PK aleatório um ringue de luta, onde você desafia de uma forma grosseira o seu adversário, isso com atitudes ou até mesmo com palavras. Eu já passei por algumas situações que a pessoa me deixou desconfortável, até com palavras de baixo calão. Então, pensem bem antes de vocês tomar essa atitude. Que a atmosfera perfeita é essa que o aplicativo pede, que quando chega em PK aleatório, as pessoas se transformam. Você acha mesmo que vai atingir essa atmosfera perfeita que eles tanto falam? Você atacando o seu oponente, você debochando, você subestimando ele? Pense bem, aqui não é um ringue. Não é um ringue de luta, o PK aleatório, mas sim um jogo, onde você vai jogar e você pode perder e você pode ganhar. E não importa quem vença, todos nós vamos ganhar no final. Porque uma moeda que é jogada para você, ela vai para sua carteira. Isso aí você não tenha dúvida, independente de você validar o aleatório ou não. Muitas pessoas estão instruindo as pessoas falando ao contrário sobre isso, mas eu garanto que ela vai. Faça um teste. Todas as vezes que você perder, faça um teste lá e veja se as moedas não foi para sua carteira. Você não precisa brigar com seu oponente, mas também você não precisa ser melhor amigo dele. Você precisa apenas fazer o seu trabalho com excelência, com dedicação, sem precisar passar por cima de ninguém, seja em aleatório ou não. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês em relação ao PK aleatório.
Espero que eu venha contribuir cada vez mais com vocês, espero que tenham entendido o recado que eu quero passar aqui, as instruções, as dicas de tudo aí sobre PK aleatório, que eu tenho certeza que você pode alcançar o sucesso. Mas não com a pergunta "tá validando", gente, por favor. É um pouquinho chata essa pergunta, eu sei que é difícil para algumas pessoas: "Ah, mas eu tenho poucas moedas, mais isso, mais aquilo". Já ouvi de pessoas: "Ai, eu não estou muito bem hoje, não estou legal, preciso validar, esse é o meu último". Às vezes é o primeiro da pessoa, mas ela fala que é o último. Isso aí também acontece muito. E eu penso da seguinte maneira: se você não está bem, você não está em condições de estar em live, fecha a sua live. As pessoas não precisam saber que a gente não está bem, que a gente não tá legal, ou também você não precisa inventar história, estratégias dessa forma para validar um PK aleatório. Lembre-se que as pessoas elas vão esquecer de um ponto positivo seu, mas de um ponto negativo jamais ela vai esquecer. Se você mentir, você vai ficar marcado, você vai pegar essa outra pessoa, talvez ela não seja tão legal. Assim como eu sou assim em pecar, não ligo, não me importo. Outra questão também que é polêmica aí, gente, é a questão do ovo. Ai, não aperta no ovo e não sei o quê, e outras pessoas apertam, que é para poder gerar aquela discórdia e tudo mais. A ferramenta tá lá. E se vocês não concordam, eu aconselho vocês ir lá reclamar na opção ajuda, ao invés de você brigar com o seu oponente. Porque assim, às vezes a realidade da sua live, ela não é a mesma do seu oponente. A minha live mesmo tem muita rotatividade de pessoas, às vezes chega a 100 pessoas, um pouco mais, e a sua talvez não chegue a isso, e aí você acha que é a mesma dinâmica da live das outras pessoas que é a sua realidade. Então não pense assim, você não sabe como é que tá do outro lado para você julgar. Não julgue o livro pela capa. Então é isso, se você não acha legal que as pessoas apertem no ovo, você não precisa brigar com seu oponente por causa disso, né. Eu mesma, eu sou contra quem aperta, mas muitas das vezes eu não tenho controle dessas pessoas que estão em minha live, e aí as pessoas vêm me atacar, como se eu mandasse executar esse comando. Vocês acham mesmo que alguém vai fazer isso? Já teve no passado pessoas que tinha a tropa do ovo. Quem está há mais tempo no aplicativo talvez lembre da tropa do ovo. Cadê a tropa do ovo, gente? Infelizmente não está mais no aplicativo. Muitas pessoas brigaram com a chefe da tropa do ovo. Eu nunca me importei, gente, por incrível que pareça. E tive muito benefício com isso. Muitos. Não vou contar, porque vocês precisam viver as experiências de vocês. E eu não quero moldar ninguém. Eu quero pessoas que trabalhem do seu jeito, mas que viva também essas experiências. Então, por isso eu não vou contar quais foram os benefícios que eu tive em relação à tropa do ovo. Quem sabe um dia eu contarei, mas hoje não é o momento, ok? Espero que tenha gostado do vídeo, fique sempre por aqui para saber novidades do aplicativo, pegar mais dicas. Espero estar contribuindo cada vez mais aí com vocês. E não esquece de comentar a palavra que tá validando, só para me saber se vocês ficam até o final. Beijão, até a próxima!